Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de vir que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Olá, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Hélio, eu sou pastor, membro da Convenção Batista Independente, uma convenção que está há mais de 100 anos no Brasil, plantando igrejas, anunciando o evangelho e enviando missionários para todo mundo. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. E é um tempo onde nós atribuímos qualidade ao nosso relacionamento com o Senhor. Eu quero te convidar, você fazer parte dessa campanha. Nosso material desse ano foi completamente esgotado na nossa editora, mas nós temos aí na descrição do vídeo links para você instalar o aplicativo nos seus aparelhos. Caso você ainda não possa ou não tenha condições de fazer essa instalação, você pode se inscrever no canal, marcar as notificações e você vai receber diariamente uma reflexão sobre cada um dos dias ali da nossa campanha de jejum e oração. Vamos orar ao Senhor para entrar na nossa reflexão de hoje? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graça e queremos colocar a nossa vida diante do teu altar. Queremos um relacionamento melhor contigo, por isso estamos jejuando, nos consagrando e buscando a tua face. Sê tu conosco, cobre-nos com a tua mão poderosa e com o teu sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura de hoje. Ela se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13. E diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Veja que palavra gloriosa o profeta nos traz nesse momento. O comentarista, ele propõe hoje que nós falemos sobre a consagração visando a excelência, né? A vida de consagração, ela vai nos trazer uma transformação e ela vai visar a excelência. O que é excelência? Excelência é qualidade, excelência é prática, é bom resultado, excelência é capacidade de fazer. Né? Isso a gente tentando traduzir em palavras rápidas. Ora, o nosso crescimento na vida cristã é gradual. A gente costuma dizer no nosso trabalho e em vários outros ambientes que quem nasce grande é filhote de elefante. Filhote de elefante nasce muito grande, muito pesado, né? Porque ele já é grande e vai ficar maior ainda. Mas quem nasce grande é monstro, né? E nós nascemos e crescemos gradualmente. À medida que nós nos achegamos a Cristo, somos alcançados pela sua obra salvadora, nós entramos num processo de crescimento. Vivemos a imaturidade espiritual e vamos avançando à medida que nós nos consagramos ao Senhor. A consagração, ela vai nos levar a um crescimento e a um aperfeiçoamento das nossas habilidades espirituais. Até mesmo a ministração dos dons, ela vai se tornando cada vez mais fácil, não assim no sentido de ser vulgar, mas mais natural. Nós estaremos mais disponíveis, nós estaremos mais prontos para viver a ministração dos dons sobre a vida dos nossos irmãos quando nós crescemos espiritualmente, quando nós estamos constantemente expostos a isso. Ora, o crescimento vai acontecer conosco da mesma forma que acontece com uma criança, da mesma forma que acontece com um atleta. Ele, quando começa o seu treinamento, ele já tem alguma habilidade natural, já tem algum dom nato que ali Deus o dá, e à medida que ele vai crescendo na fé, que ele vai crescendo vamos fazer uma comparação bem clara com um desportista, ele vai desenvolvendo ali músculos, ele vai alterando a sua alimentação, ele vai alterando a sua forma de se vestir, de dormir, de treinar, ele vai fazendo pequenos treinos, depois ele vai aumentando com a finalidade de quê? De ser o melhor, de vencer as disputas nas quais ele compete. E quanto mais treinamento, quanto mais
qualidade naquilo que ele usa para o seu treinamento. Um atleta especializado em corrida, o melhor tênis, a melhor pista, o melhor alimento, o melhor nutricionista, o melhor tempo, o maior conforto. Ele vai desenvolver mais a sua habilidade e vai ter mais recurso de treinamento para chegar até um pódio, né? Conseguir ali a sua medalha e ser o melhor. Assim também é a vida cristã. À medida que nós vamos nos colocando na presença de Deus, hoje, se você for pegar e ler o texto bíblico, você vai ter dúvida. Você não vai ter habilidade, você vai ter sono, você vai ter preguiça, você não vai entender. Mas à medida que você convive com aqueles recursos que a gente já vem sempre falando, do congregado, estar nos estudos bíblicos, de orar e de ler a Bíblia, o que vai acontecer? Você vai começando a crescer na graça e no conhecimento. Você vai aprender a lidar com o Senhor. Nós, quando começamos a nossa fé, nós somos como Samuel, que vive o cumprimento ali, porque ele se sente bem, algo espiritual acontece na sua vida, ele conhece ali a liturgia, ele canta um cântico, ele vai à igreja, ele participa dos eventos, mas ele não tem um entendimento, não tem um relacionamento forte com o Senhor, porque ainda lhe falta maturidade, crescimento. As coisas espirituais, querido, elas são graduais na nossa vida à medida que nós nos dedicamos a elas. Ora, você vai atingir um padrão de excelência no serviço do Senhor, um padrão de excelência na sua vida de consagração, quando você se dedicar constantemente. Se você se dedica segunda, terça-feira não, quarta-feira está com preguiça, aí daqui a pouco faz mais 3 dias, daqui a pouco volta. Isso é um processo que você precisa vencer. Nós falamos no vídeo anterior sobre o preço a se pagar por ter uma vida de consagração, para ter essa vida de consagração. Mas depois que você se adequa, depois que você se organiza, aquele primeiro período de adaptação começa a fazer parte da sua vida, começa aquelas coisas que você está lançando fora para substituir por coisas novas, e essas coisas novas começam a integrar a sua vida, você vai ver que você não vai mais conseguir ficar tão distante de fazer aquilo. É como quem se acostuma para o trabalho, né? Você passa tanto tempo acordando tarde e de repente você encontra um emprego e começa a ter que acordar mais cedo. Olha, nos primeiros dias você vai sentir sono, vai dormir cedo, vai chegar cansado, vai chegar arrasado, vai cochilar no transporte, mas com o tempo, você não vai nem precisar mais de despertador, o teu corpo vai acordar sozinho no horário. Assim nós somos. À medida que nós vamos nos acostumando, né, a viver na presença do Senhor, nós vamos crescendo na espiritualidade. À medida que nós vamos nos dedicando ao Senhor, nós vamos vivendo experiências espirituais que vão nos transformando em pessoas mais enraizadas espiritualmente, capazes de viver as maravilhas de Deus sem se vangloriar, sem se afastar, sem escandalizar o nome de Deus. Né? Os erros, a perfeição, você não vai conseguir aqui. Nós temos uma natureza espiritual caída, pecaminosa, que está amortecida pelo poder do Espírito Santo, pela obra de santidade que Deus fez na nossa vida. A Bíblia diz que Deus nos santificou. E quando nós somos santificados pelo Senhor, nós temos uma amortização e recebemos poder para vencer os grilhões do pecado. Nós somos libertos para poder viver essa vida de consagração constante. Ora, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai se envolvendo, você vai se entregando mais facilmente ao Senhor. Antes, você tinha preocupações que vão sendo substituídas pela sua fé, pela certeza de você estar na presença de Deus, da certeza de que Deus tem um cuidado com você. Antes, você oscilava, mas agora Deus fala com você face a face. A Bíblia me fala de um versículo interessante que diz o seguinte, se não me engano é Jó que diz isso, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Ah, querido, isso é o resultado de uma vida de excelência, de busca pela excelência. Quando nós começamos a buscar a servir a Deus com excelência, nós começamos a nos consagrar e começamos a atribuir qualidade, começamos a atribuir intensidade, você começa a carregar os halteres espirituais e a sua musculatura espiritual vai se fortalecendo, ela vai crescendo e você começa a carregar mais peso espiritual, começa a estar apto a viver maiores experiências espirituais, receber maior graça, maior fluxo desse poder, e Deus vai trabalhando com você assim. Engraçado, à medida que nós nos aproximamos do Senhor, Ele cresce e nós diminuímos. Quando olham para nós, vem a nós, à medida que nós vamos nos consagrando, parece que a gente vai desaparecendo e Deus vai aparecendo e resplandecendo em nós. Como disse João, que ele cresça
e eu diminua. Oh, que coisa maravilhosa! Que você possa ser uma referência de Deus, pode atribuir qualidade à sua vida espiritual através da vida de consagração. Quanta utilidade você vai ter no Senhor, se Deus puder contar com a sua vida fortalecida espiritualmente pelos meios que Ele propôs, pelos meios que Ele criou. Ah, querido, isso será algo tremendo. E Deus vai poder te usar com eficácia, Deus vai poder te usar com alegria, e você vai ser participante das coisas gloriosas que Deus quer fazer na vida das pessoas através de você. Eu pergunto a você hoje, como está a excelência da sua vida espiritual? Como está a qualidade da sua vida espiritual no que diz respeito à busca pelo aperfeiçoamento? Quantos de nós já abandonou a vida de oração individual, já abandonou a vida de leitura da palavra porque achamos que já chegamos num patamar? Né? A palavra medíocre significa que estar na média, no meio, igual todo mundo. Ora, se você está no mesmo nível que todo mundo, a sua competição é mais difícil. Agora, se você está no nível mais elevado, toda competição é fácil. Então eu te convido nesse exato momento a você fazer como o corinho que nós estávamos cantando. Vai colocando diariamente a sua vida no altar. Vai buscando o Senhor, vai se fortalecendo nas coisas de Deus, no conhecimento da palavra. O Espírito vai te convidando a cada manhã a você mergulhar mais profundamente, como ele fez com Ezequiel. Venha! E o anjo, aquele varão o levava e ele andava e entrava naquelas correntes de água, naquele rio, e as águas iam subindo, ao ponto de que ele não tocava mais o pé, ele não podia mais tocar o pé. Essa profundidade o Senhor quer. Quer profundidade com Deus? Se consagre ao Senhor. Quer profundidade com Deus? Esteja na presença de Deus. Quer profundidade com Deus? Busque a excelência. Senhor, eu quero te servir com excelência. Eu quero orar melhor, eu quero pregar melhor, eu quero cantar melhor, eu quero evangelizar melhor, eu quero ensinar melhor, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ter mais conhecimento da tua fé, eu quero ter mais conhecimento das coisas celestiais, eu quero ter o entendimento melhor da tua palavra. A Bíblia vai me dizer, busca o Senhor. Tiago, ele disse, se você não tem sabedoria, peça a Deus que o dá sem medida. Peça. Ora, e se pedir não é orar a Deus? Que essa palavra chegue a você com o efeito de te motivar. Talvez você esteja começando a sua vida de consagração, talvez você esteja começando a sua vida de disciplina na busca do Senhor. Mas eu quero te dizer, vai passar essa dificuldade. Vai passar essa dificuldade de você se organizar. As batalhas espirituais não, elas vão continuar. No mundo nós vamos ter aflições, é o que diz Jesus. Mas você tem que ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Ele venceu essa situação toda. Agora você também pode vencer. À medida que você buscar a excelência, eu estou orando porque eu quero crescer. Eu pastoreei uma igreja onde uma irmã virou para mim e falou assim, pastor, eu quero ser uma grande mulher de Deus. Eu falei, se você deseja isso no seu coração, busque a excelência. E assim foi. Então que Deus possa fazer com que você chegue à excelência do serviço, à excelência da consagração, através da sua dedicação. No começo, irmão, vai ser difícil. No começo, você vai ter preguiça, no começo você não vai entender, no começo você não vai querer, no começo a campainha vai tocar. Deixa eu contar para você uma coisa. Eu lembro que quando eu era solteiro, eu morava sozinho, e eu tinha o hábito de orar ao Senhor. À tarde, assim, no finalzinho da tarde, eu orava ao Senhor. Eu buscava a Deus de joelho. E sabe o que eu fazia? Eu desligava a campainha da minha casa, porque eu percebi que todas as vezes que eu dobrava o joelho, naquele horário aparecia alguém. Cada dia uma pessoa diferente. E era uma coisa terrível. E aí eu continuava orando, porque eu não interrompia a minha oração, porque eu estava na presença do Senhor, algo ali glorioso, que eu estava recebendo um renovo, uma alegria muito grande, e eu orando ao Senhor. Aí o que acontece?
Eu pego e vou começando a entender que eu precisava desligar a campainha. E o pessoal batia no portão, o portão era de metal, batia no portão. E eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Eu comecei a me trancar no quarto dos fundos, porque não dava para ouvir ninguém batendo, não dava para ouvir ninguém chamando. Não eram 5 horas de oração, eram apenas alguns minutos. Mas eu precisava me colocar na presença de Deus. Não que você, se você vê sua casa pegando fogo, você não vai atender. Não que se você vê que é um problema de emergência, de urgência, você não vai atender, você vai atender. Só que você precisa dedicar-se, buscar excelência. Eu, nas minhas orações, eu dizia, Senhor, eu quero ser um líder de jovens melhor. Eu quero que esses jovens sejam batizados com o Espírito Santo. Eu quero que haja poder na vida desses jovens. Sabe o que aconteceu? Deus começou a batizar as pessoas com o Espírito Santo dentro da sala da minha casa. Busque excelência, sirva com excelência. Que Deus te abençoe.